Salve amigos, salve galera, isso mesmo, aqui é o Tati Pereira do canal Cruzeiro Velho Raposo e vamos trazer algumas notícias do Cabuloso que joga neste sábado contra o RT, jogo importante, decisivo para o Mineiro. Mas antes, deixe like, comentem, compartilhem, né? Inscreva no canal, se possível também, hypem. E se você quer fazer compra, Mercado Livre, Shopee, Luiza, Netshoes, aqui embaixo tem um link, vários links, né, de cada loja. Ah, Luiz, aqui tem um tênis, eu quero comprar um TV. Você entra no link do tênis, clica na lupa, procura o TV e está resolvido o seu problema. Você compra, inclusive o Mercado Livre está com promoção tem produtos de roupas, né, até 70% de desconto. Você tem bons descontos e ainda ajuda os canais que são parceiros dessas plataformas. Então, vamos às notícias. Leonardo Jardim recusa proposta de gigante europeu. Isso mesmo, Leonardo Jardim, né, segundo a sua política de só trabalhar em um time por país, ele recusou a proposta do Olympique de Marseille, né, rival lá do Mônaco, né, onde ele trabalhou. E por essa teoria dele trabalhar só em um país, em um time, ele recusou a proposta do Olympique de Marseille. Por que será? Né? Não sei, né? Eu tenho aqui as minhas convicções de que a tendência é que o Leonardo Jardim receba uma proposta do Cruzeiro muito em breve. Muito em breve. Então eles devem estar esperando o desenrolar dessa situação, né? Segunda notícia. Tite está com a corda bamba no Cruzeiro. Isso mesmo, né? O técnico Tite continua sob pressão no Cruzeiro. Ainda mais depois, né, do episódio envolvendo o seu filho, né? Deixou muito claro ali que o filho dele manda, mas não é isso, né? O que na verdade acontece, gente, é que o filho está preocupado com o mau desempenho, preocupado com a iminente perda do emprego, né? Então o filho está ansioso, querendo ajudar o pai, né? Essa que é a verdade, todo filho faria isso. Tem até a notícia aqui do nosso Conexão Cruzeiro, aqui, vou ler para vocês. A situação do técnico Tite no Cruzeiro não é nada confortável. Há o entendimento que o time celeste perdeu muito da coisa do trabalho de Leonardo Jardim em 2025. Além disso, o fato do seu filho, Matheus Bach, tornar à frente em várias questões do dia a dia tem gerado questionamento interno, inclusive de alguns atletas. A imagem do duelo contra o Mirassol não surpreendeu ninguém dentro do clube, mas externou a situação. Já tem quem defenda que é preciso buscar outras opções no mercado. Então é isso aí, né? A situação do Tite, a batata dele, infelizmente está assando. Por que eu falo infelizmente, gente? Porque, como cruzeirense que sou, eu jamais vou torcer para dar errado, né? É uma burrice, você tem que torcer para dar certo. Se não der certo, você substitui. Mas você não pode torcer para o time perder, para o cara cair. Isso é um absurdo o torcedor falar uma coisa dessa, né? Agora, chegou num momento que está insustentável, aí tem que realmente buscar outra situação no mercado, né? E a situação do Tite está difícil, porque caso aconteça uma derrota do Cruzeiro no sábado, ele só classifica se o time lá de Montes Claros Norte perder para o América. Se o time empatar ou ganhar, a situação fica complicada, entendeu? Então, assim, até porque o Cruzeiro não tem saldo de gol, né? Não tem saldo de gol. Não sei também como é que está do Norte, mas assim, a situação do Cruzeiro é delicada. Então, o Cruzeiro precisa vencer esse jogo e ser o campeão do turno. Porque se o Norte vencer o América, aí o que acontece? O Cruzeiro fica com o primeiro lugar, né? E o Norte vai brigar com o segundo lugar aí, com outro time aí. Provavelmente ele fica com o segundo lugar, né? E até porque eu não acredito que o Atlético perca para o Itabirito, né? Não acredito. Então, vamos à próxima notícia. Contusão de Kaique Kenji. Isso mesmo, o Kaique Kenji sofreu uma lesão de entorse de tornozelo. Isso, no caso, foi o tornozelo direito, né? Assim sendo, o jovem atleta deve ser ausência nas próximas partidas do Cruzeiro. Estima-se aí 2 semanas de tratamento para o Kaique Kenji. Foi péssimo, né, essa contusão, né? O rapaz está vindo de uma progressão, isso aí a gente não pode negar do Tite, né? O Tite dá oportunidade a jovens valores. Isso a gente não pode negar. O Kaique tendo as suas oportunidades,
aí vem essa contusão, né? Momento muito delicado, né, para o jogador, né, que o time está em formação ainda, então ele pode se sair bem, pode até galgar uma posição no time, mas aí veio a contusão, né, e vai deixar o Kaique de molho aí por uns 10 a 15 dias, uma pena, porque trata-se de um grande valor do time do Cruzeiro, grande. E por fim, para encerrar as notícias de hoje, né, Sinisterra sofre lesão e novamente vai desfalcar o Cruzeiro. Parece mentira, mas é verdade. Sinisterra novamente sofreu lesão no joelho. O atacante Luiz Sinisterra está lá no Conexão Cruzeiro, tá, gente? O pessoal faz um trabalho sensacional. O atacante Luiz Sinisterra deve ser desfalque do Cruzeiro nos próximos compromissos da temporada. O jogador deve ter confirmado a lesão na região posterior da coxa. Nesse caso, só pode ficar afastado por causa de 6 semanas. Gente, é 1 mês e meio, né? Ou seja, o jogador não consegue pegar ritmo de jogo. Não consegue. O mais interessante é que nessa última partida ele entrou no início, eu até na narração falei, poxa, você entrou mal dia pra caramba no jogo. Mas depois que o Lucas Silva entrou, depois que o Matheus Henrique entrou, ele tirou dele aquela liberdade de marcar, ele melhorou muito na partida, né? O Matheus Henrique, o Lucas Silva e ele estavam fazendo a diferença no final do jogo. Aí ele vai e machuca sozinho, diga-se de passagem, né? É uma pena, o jogador não consegue se firmar. E um jogador aí, ó, que se o Cruzeiro ficar colocando ele, né, por cláusulas contratuais, é perigoso o Cruzeiro ter que comprar esse jogador, que é 50 milhões de reais. É um grande jogador, mas que não joga, então não adianta, né? A mesma coisa você tem uma geladeira bonita que não gela, não serve para nada, né? Então tem que ajustar a situação desse rapaz aí, fazer um trabalho de fisiologia bem feito com ele, né? Porque é um grande jogador e a gente não consegue usufruir dessa contratação, né? Não consegue. Agora vamos falar sobre compromisso do Cruzeiro, né? Compromisso. A gente sabe que sábado, né, o Cruzeiro joga contra o RT lá em Patos, né? E lá no Zama Maciel, né? Estádiozinho bom, não é ruim de jogar, um gramado bom. E o Cruzeiro precisa de resultado, né? Caso o Cruzeiro não vença esse jogo, o Cruzeiro vai ter que brigar aí pelo segundo lugar. Ou então torcer para o tropeço do Norte. É verdade que o América precisa de vencer, né? O grupo do América está muito embolado, o América precisa de vencer. Mas a gente não pode contar com essa sorte, não. Nós temos que fazer o nosso papel. E depois, na próxima rodada, depois do Carnaval, né? Tem um cidadão esbarrando um trem. Depois do Carnaval, o Cruzeiro sim vai jogar contra o Corinthians aqui no Mineirão pela 4ª rodada do Brasileiro. Aí já vai, não quero ver reclamar de cansaço, né? Se cansar porque os caras esbaldaram no Carnaval, porque vai ter o descanso do Carnaval merecido, tá? Para os caras descansar, relaxar e vir forte para o jogo contra o Corinthians, porque eu acredito que esses 2 jogos aí, tanto a vitória contra o América, o empate com o Mirassol, vai deslanchar o Cruzeiro, deslanchar para cima, tá? Porque pegaram 2 barras. Primeiro o América, que é difícil vencer dele, e a segunda barra é o Mirassol, que não perde lá. Então o Cruzeiro está no caminho certinho, mas eu acho que o treinador tem que encontrar seu lugar ao sol, que ainda não encontrou. Um grande abraço para vocês, fui.